Nós não confiamos. Pelo menos eu não confio e eu acho que vocês não confiam. Porque a gente não conhece. Quem conhece? O Alexandre. E aparentemente ele confia. Confia no resultado das urnas? Ele confia no resultado do sistema. Olavo é do Carvalho. Melhor canal de cortes do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Me duvido muito, apesar dessa notícia de agora há pouco da CNN, dizendo que o Flávio não descarta o Pacheco, eu duvido muito que o Flávio indicasse o Pacheco, e eu já vou voltar a isso daqui a pouquinho. Mas se o Flávio não indica o Pacheco, isso implica então necessariamente em que o Alexandre acredita na reeleição do Lula. Porque nenhum desses caras que é nem o Alexandre, nem o Flávio Dino, ninguém quer um nome indicado do Flávio ao Supremo. Vocês estão acompanhando? Portanto, o que pode se inferir disso é que toda essa movimentação feita com a gente foi feita com a convicção de que o Flávio não vai ganhar as eleições. Caso contrário, o Pacheco, o Bessias era muito melhor para eles do que qualquer um que o Flávio indique. Certo? Você pode me perguntar, e é até legítimo, mas por que mesmo com a reeleição do Lula, se eles apostam na reeleição do Lula, por que eles acham que o Lula, depois reeleito, cederia a pressão e indicaria o Pacheco? Ora, a resposta a isso é que Lula agora ele recebeu o recado duro. Lula teria aprendido o que acontece quando ele tenta impor a vontade dele em detrimento da vontade do Alexandre. Em outras palavras, eles já mostraram ao Lula quem é que manda. E eles têm convicção de que esse Lula domesticado vai ganhar as eleições. Caso contrário, eles teriam aceitado o Bessias. E é por isso que eu estou dizendo, desde novembro de 2022, que não adianta fazer oposição ao governo Lula. É necessário se opor ao regime. O Lula é uma peça, é um componente do regime, mas ele não é o maior componente do regime. A gente precisa pensar em enfraquecer o regime e se aproveitar como nos aproveitamos das divisões. Mas a pergunta que você deve estar fazendo é, Paulo, você está dizendo que o Alexandre acha que a gente vai ganhar as eleições, que acha que o Lula vai ganhar as eleições? Como? Se as pesquisas estão dando Flávio à frente do Lula, se a rejeição do Lula não para de crescer, se o governo está apanhando 24 horas por dia, inclusive na mídia mainstream, de onde vem essa convicção do Alexandre na reeleição do Lula, a ponto dele aceitar correr o risco de barrar o Bessias e dar uma indicação de uma vaga ao Supremo Tribunal Federal de graça ao Flávio? Raciocina comigo. Das duas, uma. Ou ele acha que o Flávio vai indicar alguém mais palatável do que o Jorge Messias, que é um lunático ideológico de esquerda. Ele acha que o Flávio vai indicar alguém muito ruim, e eu confesso que, considerando o histórico de indicações do Bolsonaro, até que não seria nenhuma insanidade. Ou então, o mais provável é que ele está convicto, como eu disse, que o Lula vai vencer, e vai vencer sabendo que é o Alexandre que manda nas indicações. Ou vocês, da audiência, confiam no sistema eleitoral brasileiro? Isso precisa levantar uma pulga atrás da nossa orelha. Claro, a gente tem que ficar preocupado. Se o Alexandre está confortável com as eleições, a ponto de trabalhar para que o Lula não indique mais um ministro para o STF e haja o risco do Flávio indicar essa pessoa, talvez o Alexandre saiba uma coisa que a gente não sabe. Lembra, nós não sabemos como o sistema eleitoral brasileiro funciona. Ele é uma caixa preta pra gente. Nós não confiamos. Nós não confiamos. Pelo menos eu não confio e eu acho que vocês não confiam. Porque a gente não conhece.
quem conhece o Alexandre. E aparentemente ele confia. Confia no resultado das urnas, ele confia no resultado do sistema. Isso é paradoxal para mim, porque eu continuo vendo uma direita que acha que para ganhar a eleição a gente só precisa dos 2% de votos que os candidatos de centro têm. E quando eu manifesto, e eu ouço isso o tempo inteiro, quando eu manifesto internamente uma preocupação com a postura pública do Flávio em relação à campanha nas últimas 2 semanas. Esse posicionamento errático do Flávio, talvez 3 semanas, né? Talvez tenha começado lá com a questão da misoginia, mas chegou também ao posicionamento em relação ao Bessias. Vejam o tom de moderação adotado antes da sabatina, né? Flávio é aconselhado a adotar tom equilibrado na sabatina do Bessias. Falamos aqui no programa ontem que eu achei que deixou a desejar. Tom moderado, muito moderado. E eu falo aqui, por ofício, vocês sabem do meu voto, sabem da minha lealdade, mas por ofício eu sou obrigado a mostrar a realidade para vocês. Não posso fingir que vídeos como esse aqui não apareceram. Bota aí o vídeo. É uma cultura política do próprio Alcolumbre, não é uma vitória dele, não dá pra gente dizer isso? Olha, mais uma vez, eu não participei de articulação política, eu não pedi votos contra, eu apenas dei a minha opinião por que eu votaria contra, e quem me perguntou foi isso que eu falei, não corri atrás de votos. Agora, obviamente, para acontecer um placar desse, tem que haver uma mobilização, né, de algumas lideranças, mas não foi o meu caso. Vamos fingir que não vimos esse vídeo? Vamos fingir que não pegou mal? Aqueles que estão chateados que eu estou trazendo isso, deixa eu explicar mais uma vez. Meu ofício é comentar com vocês a vida como ela é. Eu não sou animador. Se você fica desanimado quando você assiste um programa, não tem problema. Porra, toma testosterona, toma, sei lá, um ansiolítico, uma porra assim, e sei lá, vai dar uma asinha, mas eu não tô aqui para te animar. Eu tô aqui para te falar a verdade. E pegou mal. Pegou tão mal, mas tão mal, que o próprio Flávio se consertou e teve que gravar outro vídeo hoje na Veja. Veja o segundo vídeo, por favor. Marcelo, ontem eu cheguei a dizer aí que não tinha pedido votos e tal, mas muito mais uma postura minha de, né, como nós estamos vitoriosos ontem, não ficar tripudiando em cima do indicado que não foi aprovado, né, mas obviamente que houve uma grande articulação da nossa parte, algumas reuniões, conversas, né, 1 a 1, e eu acho que o ponto-chave foi uma reunião que nós fizemos no nosso bloco na terça-feira pela manhã, onde eu fiz ali um apelo para 30 senadores da importância que o Senado tinha naquele momento a oportunidade de tentar resgatar um pouquinho da sua credibilidade, para não passar a imagem de tanta submissão ao poder, seja ao poder executivo, seja ao poder judiciário. O Lula já tinha indicado 2 amigos dele para o Supremo, e aquilo estava virando uma corte de compadres do Lula, que pessoas que estão se posicionando, como vem mostrando o tempo, Marcelo, se posicionando, olhando capa de processo, tomando decisões para prejudicar aqueles adversários do atual governo Lula, tomando posições a pedido do presidente Lula. Tá confuso. Ah, não, mas ele tem medo de tornarem ele inelegível. Ontem, perdeu o medo de ontem para hoje? Qual era a necessidade de dizer ontem? Qual foi a necessidade de dizer ontem que não pediu votos? Uma vitória histórica. Ele é o nosso líder nesse momento. E o Flávio resolve gravar um vídeo dizendo que não pediu votos contra... Fiquem tranquilos, a gente pode falar as coisas abertamente no nosso movimento político, exceto do Nicolas. Mas eu posso falar mal a respeito de uma posição tomada pelo Flávio. É permitido. Eu continuar existindo e apoiando ele. Ele não vai se sentir atacado. Não é um homem frágil. E o que me preocupa nisso? Me preocupa uma campanha confusa. Confusa e sintomática de um posicionamento, de uma visão que hoje eu digo a vocês, é majoritária no entorno do Flávio. E essa visão é de que você que está assistindo em casa
é um eleitor já garantido, ele não precisa do seu voto. Ele não precisa brigar pelo seu voto, perdão. Melhor dizendo. Ele só precisa dos 2% que ele vai conseguir afagando esses caras que têm 2% nas pesquisas. E a pergunta que eu fico para vocês é: quantos projetos de feminicídio, quantos pedidos de pacificação, quanto silêncio a respeito do Banco Master, quanta falta de proposta efetivamente conservadora, quantas posturas erráticas como essa que a gente acabou de assistir, você que me assiste, o eleitor bolsonarista, vai entubar? Até quando você vai? Quantas notícias como essa aqui na sua tela, o eleitor bolsonarista vai entubar e manter o seu voto? Ou pelo menos a campanha no Flávio? Quantas vezes você vai ouvir que o Flávio não vai eleger pessoas técnicas para o STF? Segundo o parlamentar, diz a CNN, e aqui está um truque de sacanagem da CNN, segundo o parlamentar, ele tem vários nomes e não descarta o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ao ser questionado sobre a possível indicação do Pacheco, o filho do ex-presidente Bolsonaro respondeu: não dá para falar de nome, não dá para antecipar, não vou antecipar isso, não sou presidente ainda. Quanto disso você aceita? É uma preocupação legítima. E eu vou fazer uma coisa que é confortar você de casa. Vou fazer o que o Flávio não fez. Eu vou te dizer, eu tenho convicção de que não há a menor chance do Flávio indicar o Pacheco ao Senado. 0. Mas então por que ele não descartou? Podia ter descartado. Era fácil dizer. Não, naturalmente não é esse o perfil que a gente buscaria. Acho que há outros nomes melhores. Mas vamos avaliar isso depois de sermos eleitos. Acabou. Mas por que não dizer isso? Porque não quer ficar mal com o eleitor moderado? Não quer ficar mal com Alcolumbre? Não quer ficar mal com o eleitor de centro? Mas quer ficar mal com quem? E ficar mal com o próprio eleitor. E ficar mal com o próprio eleitor. O eleitor que considera, como nós vimos no programa de ontem, a escolha de ministro do STF, o impeachment de ministro do STF, a rejeição de nomes do STF, um dos principais temas de campanha. E qual tem sido o posicionamento do Flávio a respeito de impeachment do ministro do STF recentemente? Qual tem sido o posicionamento do Flávio? A ponto de dizer que não pediu votos para rejeitar o Bessias. E ter que mudar o personagem de um dia para o outro. Ora, será que esse eleitor não merece ter as suas ideias representadas? Não tem problema porque o voto desse eleitor está garantido? Será? Não só o voto, a sua militância, que o Olavo de Carvalho dizia, né? É essencial, é prioritário a criação de uma militância bolsonarista. Não é o Paulo Figueiredo que devia até pegar a frase do Olavo de Carvalho para botar aqui. Será que isso colabora com a criação de uma militância bolsonarista? Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.